Bom dia a todos. É muito bom realmente ver essa sala cheia, principalmente considerando o dia de hoje, né? Então é sinal que os irmãos estão aí animados para aprender mais da palavra do Senhor. E realmente esse tema que nós estamos estudando é um tema muito interessante, porque nos mostra um pouco de vida de pessoas que fizeram coisas extraordinárias, mas foram pessoas extremamente comuns, como eu, como você. E é muito bom nós termos esse tempo para poder aprender um pouco mais com a vida dessas pessoas. Então, nós estamos aí estudando sobre os 12 homens extraordinariamente comuns. Como nós vimos nas aulas anteriores, os discípulos, a escolha dos discípulos, ela se deu de uma forma não tão convencional. Se a gente for olhar nas escolhas, se um dia você for trabalhar em uma empresa, precisar de contratar uma equipe, provavelmente você vai procurar pessoas qualificadas para as áreas, que tem ali alguma estrutura, alguma bagagem, e raramente pessoas vão procurar ali que não tem muito tato, que não tem muito entendimento da área. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Jesus ele foi procurar ali, né, chamar os seus discípulos, e ele não chamou mestres da lei, que conheciam bem ali, né, manuseavam bem. Ele poderia ter chamado ali aqueles rabinos para acompanhá-lo, porque eles já entendiam e conheciam todos os escritos de maneira profunda. Ele poderia ter chamado pessoas intelectualmente muito preparadas para falar, ou pessoas com muita influência ali no meio daquelas cidades. Mas não, Jesus ele escolheu pessoas comuns, mesmo que ali viviam nas cidades, cumprindo suas profissões do cotidiano, e chamou justamente essas pessoas para fazer parte ali do seu grupo, e poder caminhar junto com ele. E na aula passada, nós conhecemos um pouquinho sobre a vida de um deles. Alguém lembra quem foi que a gente conversou semana passada? O pastor Edson trouxe para a gente. Pedro. Conhecemos um pouquinho sobre Pedro e toda a trajetória dele. Eu ouso dizer que foi um dos apóstolos, né, um dos discípulos mais conhecidos, ou que a gente mais ouve falar a respeito de suas realizações, a respeito de sua trajetória. Creio eu que é um dos que a gente mais ouve falar. Foi Pedro. E nós vimos, né, semana passada, que Pedro tinha suas peculiaridades, né, as características bem marcantes. Ele era bastante impulsivo, ele era, às vezes ele não pensava assim, né, fazia, pensava depois. E eu não sei se alguém aqui se identificou com as características de Pedro, mas imagino que sim, né, que tem algumas, bastante características de Pedro na vida de algumas pessoas. E essa ideia é justamente trazer e estudar esses discípulos, é justamente para nós vermos que nós nos parecemos muito com eles, com essas características, e como essas características, elas podem sim ser usadas para o crescimento do reino de Deus. E hoje nós vamos conhecer mais um desses homens extraordinariamente comuns. E hoje nós vamos estudar sobre André, o apóstolo das pequenas coisas. E antes eu queria saber, quem aqui pode falar pelo menos alguma coisa que conhece de André? Uma coisinha só, que sabe sobre André, pelo que já leu na palavra, ou que já ouviu falar. Alguém consegue recordar? Não? Então vamos lá. Então a gente vai conhecer então um pouquinho mais sobre André. Mas realmente André, ele é pouco conhecido por nós, pouco mencionado também por nós, mas nós vamos ver como André ele teve uma vida e uma conduta incrível. João
1, vamos lá abrir. João 1, a partir do versículo 40. Nós vamos ler agora o 40 e o 42. João 1, 40, 42. Vou ler até a parte A. Fala assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. André era irmão de Pedro e o menos conhecido dos 4 apóstolos do primeiro grupo. Nós vimos também que teve um grupo que era mais próximo de Jesus, que foram ali os primeiros que tiveram contato com Jesus, e eles andaram mais próximos de Jesus. E André era um desses 4 que andaram mais próximos com Jesus, os primeiros ali a ter contato com Jesus. E é engraçado justamente por ele ter sido um desses homens, e mesmo assim a gente ouve tão pouquinho a respeito dele. Então, mesmo fazendo parte desse grupo, ele não é incluído em vários dos acontecimentos importantes, a quais nós vemos que foram Pedro, Tiago e João. Tem 3 relatos aqui que eu separei, um deles está em Mateus 17:1, que fala assim: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Em Marcos 5,37, tem outro relato. Então, Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E em Marcos 14:33, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Nesses relatos, nós não vemos a presença de André. Porém, André esteve presente em alguns momentos críticos ali do ministério. Ele participou desse ciclo, desses 4 mais íntimos de Jesus, que a gente vai ver lá em Marcos 1:29, que fala assim: Depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. E em Marcos 13:3, fala assim: Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular. Então, nesses textos, não há dúvida que André fazia parte desse grupo, esse grupo mais íntimo ali, que andava mais próximo de Jesus, e em vários momentos várias pessoas foram apresentadas a Jesus, levadas por André. Então, André, ele foi o primeiro de todos os discípulos a ser chamado. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente, que vai estar lá em João 1:35-40. E André também foi o responsável de levar o irmão dele, Pedro, a Jesus. Então, o desejo que André tinha de seguir a Cristo, associado àquele cuidado e ao zelo de apresentar outras pessoas a Cristo, mostra muito da característica de André, mostra muito sobre o caráter de André. O autor, o John, né, que é o autor do livro que nós estamos estudando, ele deu uma descrição muito interessante de André, e eu vou ler um trechinho que ele falou. O nome de André significa varonil, e parece ser uma descrição apropriada. É claro que o tipo de pesca com rede que ele e os outros realizavam exigia um bocado de força física e hombridade. No entanto, André também possuía outras características relativas à varonilidade. Ele era ousado, decidido e ponderado. Não havia nada de frágil nem melindroso nele. Ele era impulsionado por uma fervorosa paixão pela verdade e estava disposto a sujeitar-se a dificuldades e rigores mais extremos, a fim de alcançar esse objetivo. André e Pedro, eles eram dali da vila de Betsaida,
Nós podemos ver isso lá em João 1,44. Alguns arqueólogos, eles não conseguiram, até hoje, assim, definir um local específico ali em Betsaida, onde eles viviam, mas de acordo com as descrições que são encontradas, eles estavam próximos ao norte da região da Galileia. E teve um período que esses irmãos eles se mudam para Cafarnaum, que era uma cidade um pouco maior, onde ali eles acabam dividindo uma casa, eles passam a morar na mesma casa, e juntos eles tocavam ali um comércio na região, porque por ser uma região maior, uma cidade maior, e ficava muito próximo do Mar da Galileia, então eles puderam ali ampliar melhor as suas condições de trabalho, trabalhar melhor o mercado ali, era muito bom, era uma região de rotas muito importantes. Então, para eles, que eram pescadores, aquela região era muito boa para eles estarem e desenvolver melhor ali o comércio deles. Então, eles se estabeleceram ali, moraram juntos. Esses são os relatos que a gente vê a respeito da moradia que André estava. E quanto à amizade, por que eles são ali o quarteto, né, o quarteto próximo de Jesus? Quando nós lemos as escrituras, nós percebemos que Pedro e André, eles tinham um relacionamento já de longa data com Tiago e João. Então, provavelmente, quando vai lendo os relatos e a forma que é contada, eles devem ter crescido juntos ali, naquela região. Tiago e João, eles eram filhos de Zebedeu. E eles também eram pescadores. E eles tinham, os quatro, o mesmo interesse espiritual em comum. Tanto que, quando a gente vai lendo e estudando um pouquinho, a gente percebe que eles tiraram um período sabático ali para poder ouvir e seguir a João Batista, para aprender um pouco mais sobre Cristo. Eles tiraram um período ali para aprender. Então, nós podemos observar que eles têm esse interesse por aprender mais, por conhecer e saber quem que seria esse Cristo que iria vir para poder resgatar o povo. Então, e era natural que essa convivência entre os quatro, um ter um pouco da característica e do desejo do outro. E era de observar que eles tinham uma natureza de liderança muito forte entre eles. Eles tinham esse senso de liderança, esse instinto de liderança muito forte. Tanto que, quando nós lemos os relatos na Bíblia, nós vemos que, em vários momentos, eles se colocaram à frente ali dos discípulos para poder direcionar de alguma forma. Talvez por essa intimidade dos quatro de andarem e se conhecerem há tanto tempo, mas também por ter neles esse senso de liderança muito forte. Então, como nós vimos ali semana passada sobre as características de Pedro, que Pedro ele era dominante, ele tinha esse senso de liderança muito mais forte, muito mais aflorado, e talvez por essa característica dominante, Pedro, por diversas vezes, ele tomou frente mesmo com os discípulos. Até mesmo sem querer, ele acabou respondendo pelos discípulos e direcionando os discípulos ali, principalmente por essas características que ele tinha dessa dominância e dessa liderança. E é engraçado a gente observar que André, ele, por ter sido ali daquele grupo dos íntimos, ele convidou Pedro, e mesmo sabendo essa característica de Pedro, por ser mais dominante, isso não o incomodava. Pelo contrário, talvez seria até bom ali para poder divulgar melhor o evangelho. Então, dos quatro que faziam parte desse ciclo mais íntimo, o André, ele era o que menos aparece nos relatos quando a gente lê os evangelhos. Além das passagens que relacionam, né, o nome dos discípulos, o nome de André ele aparece somente 9 vezes no Novo Testamento. E a maioria dessas referências que aparece o nome de André apenas são mencionadas de maneira passageira ali por esses textos. André, ele viveu ali uma vida à sombra do irmão que era mais conhecido. Tanto que em vários versículos a gente vai ver, fala André
irmão de Simão, ou irmão de Pedro. Ele era sempre conhecido e referenciado pela presença de Pedro, pela existência de Pedro. E em situações como essa, onde um se destaca mais, principalmente quando o irmão se destaca mais no outro, pode ser que gere ali aquele sentimento de um ciúmes, pode gerar um sentimento de inveja, ou aquele incômodo, tipo, poxa, meu irmão sempre está, né, à frente, ele sempre está ali aparecendo mais do que eu, ele sempre toma a frente de tudo. Mas no caso de André, quando a gente lê e a gente percebe as características de André, não parece que ele se incomodava com essa predominância, né, essa dominância que Pedro tinha. Pelo contrário, foi André que apresentou Cristo para Pedro. Então, se de alguma maneira André se sentisse incomodado com essa dominância de Pedro, provavelmente André não ia correr para apresentá-lo a Jesus, que ele já imaginava, não, eu apresentar Jesus para Pedro, ele já vai tomar o lugar ali, já vai querer dominar o espaço, e fui eu que encontrei Jesus primeiro. Ele podia ter pensado dessa forma, conhecendo o irmão dele, mas não. André, o primeiro impulso que ele tem é de correr e contar para o irmão dele que ele encontrou o Cristo, que eles tanto ouviram falar, acompanhando João. Então, André que levou o seu irmão mais velho para Cristo. Só por essa situação a gente consegue compreender um pouquinho mais dessa característica, desse caráter de André. Então, um pouquinho sobre o ministério dele. Quase tudo que na escritura vem falar sobre André mostra que ele possuía uma certa atitude e uma certa conduta de trabalhar nos bastidores das situações. Ele, em momento algum, André, ele se preocupava, ou talvez justamente pela característica dele, né, ser o centro das atenções. Em nenhum momento, quando a palavra vai falar e mostrar sobre André, fala que ele estava no centro de algo, ele chamou a atenção de alguma forma. Ele tinha prazer em servir da forma que ele servia ali nos bastidores, ele não se importava em ser lembrado, em receber ali as devidas honras, ele não se importava com isso. E o mais legal também, que André, ele permitia que os outros fizessem. Ele estava sempre ali abrindo o espaço, permitindo que os outros também fizessem. Então, de todos os discípulos desse círculo mais íntimo que a gente falou, que eram os 4, André, ele parece ser o menos contencioso, ele era o que menos procurava conflitos e ele era o que era menos imediatista. Quando a gente vai ver ali um pouquinho da característica de Pedro, Pedro, ele era o mais impetuoso, Pedro, ele era precipitado, por muitas vezes, Pedro, ele se precipitava por esse instinto que ele tinha, né, de fazer primeiro, pensar depois. Às vezes ele falava as coisas erradas, na hora errada. Então, Pedro, ele tinha essa característica de ser muito apressado, dele ser muito impulsivo, fazer as coisas assim, naquele impulso, naquela ânsia muito elevada. E Tiago e João, quando a gente vai ler os relatos, eles tinham o apelido de filhos do trovão. E ficava muito evidente, quando a gente lê os evangelhos, que vários daqueles momentos que os discípulos entravam naquelas discussões de quem que era o maior dentre eles, Tiago e João, eles estavam sempre no meio desse tipo de conversa. Então, eles estavam sempre envolvidos nesses discursos, nessas discussões. E André, sempre que fala de André, a escritura sempre diz que ele fazia a coisa certa. Ele sempre, quando ele agia separadamente dos outros discípulos, ele sempre fazia o certo. Ele, todas as vezes que a palavra cita o nome do André, nunca está relacionado a algum momento desse de desonra ou dessas discussões, dessas
desses pequenos pontos ali desse período que Jesus esteve. E André, ele não está envolvido em nenhum desses momentos. Mesmo ele fazendo parte desse grupo tão íntimo, essa parte da característica do caráter de André, ele era meio que o pacificador, ele era o cara ali mais na dele, era um cara observador. E por vários momentos a escritura vai ali elogiar essas características de André. Mesmo ele sendo e considerado na história, a gente vai ver que ele foi um líder muito eficiente, mesmo com essas características de não ser tão dominante. Ele foi um líder extremamente eficiente. E André, se nós formos observar, ele é um excelente exemplo para a gente que está ali na igreja, trabalhando. Creio eu que nas nossas igrejas temos muito mais André do que Pedro. Porque grande parte das pessoas, creio que a maioria que são voluntários na igreja, estão nos bastidores. A maioria aqui trabalha nos bastidores. São mais discretos ali, ao invés de ter esse renome de Pedro, né, que estava sempre pregando para multidões, e Pedro vai pregar para multidões, ele vai falar para grandes multidões, e André não era essa pessoa. Mas André estava sempre nos bastidores, executando aquilo que ele podia e sabia fazer e fazia muito bem, sempre ali nos bastidores. Ele nunca se preocupou em que o nome dele fosse destacado. Então vamos lá um pouquinho ao primeiro encontro que André teve. No livro de João, a gente pode observar que André foi o primeiro discípulo a conhecer, a ver Jesus. Estava no deserto, ele estava acompanhando ali João Batista, nesse período, tanto André quanto João, eles se tornaram discípulos de João Batista, então eles estavam ali no deserto, ouvindo João Batista pregar o arrependimento e batizando, como João Batista já fazia naquele período. E João, nesse livro, ele registra como testemunho ocular, porque ele estava presente ali com André nesse momento. E o encontro de André com Jesus, ele aconteceu um dia depois do batismo de Jesus, que a gente vai ver lá no relato em João 1, 29 a 34. Se vocês quiserem ler depois esse texto, que é João 1, 29 a 34, a gente vê melhor esse relato acontecendo. André e João, eles estavam ali do lado de João Batista, quando Jesus passa por eles. E João fala, vai estar lá no versículo 36, eis o Cordeiro de Deus. E imediatamente os dois deixam de seguir João Batista e passam a seguir Jesus. André e João, eles estavam tão envolvidos com essa expectativa do Messias, essa expectativa da vinda do Messias, que eles estavam simplesmente aguardando a pessoa certa ser identificada, para que eles pudessem largar o que estavam fazendo para poder seguir essa pessoa. Então, por esse motivo, quando eles ouvem João Batista falar, eis aqui o Cordeiro, eles fizeram o que tinham que fazer. Eles deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. E provavelmente João Batista aprovou essa decisão deles, porque era isso que João Batista estava fazendo, anunciando Cristo. Então, tem um relato onde André e João, eles tornam esses primeiros discípulos. Vamos lá. No texto, João 1, 38 a 42. Fala assim: Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com eles. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram que João tinha dito e seguiram a Jesus. Então, quando eles viram ali
Jesus. Imediatamente eles foram atrás de Jesus e quiseram saber onde o senhor está hospedado, nós queremos te seguir. E Jesus os convida para estar com ele, e ali eles passam um período, uma tarde juntos, ouvindo acerca de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, o que Jesus tinha para ensiná-los. Então, André e João foram esses primeiros discípulos que tiveram o contato e passaram a seguir a Jesus. Então, como nós vimos, alguns textos bíblicos ali, no versículo 41 e 42, desse mesmo capítulo, fala assim, ó, 41. André foi procurar o seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, o Cristo. Então, André levou Simão para conhecer Jesus. Então, olha bem, André, ele ficou tão empolgado, foi lá, viu Jesus, ele e João sentaram e conversaram com Jesus, passaram uma tarde ali com Jesus, e o primeiro desejo que André teve foi de correr para casa e contar para o irmão dele, encontramos o Messias. Então, esse foi o desejo que André teve ali, de falar para o irmão deles que finalmente eles encontraram o Messias. Então, passa-se um tempo, Pedro e André, eles voltaram para Cafarnaum. Lembra que eles estavam nesse período sabático ali, seguindo o João? Então, eles voltaram para Cafarnaum e continuaram o trabalho deles ali, né, no comércio deles, na pesca deles. Isso depois de terem encontrado Cristo pela primeira vez. E foi um tempo depois, talvez quando a gente vai estudar um pouco, vai entender que alguns meses depois, quando Jesus ele estava ali passando pela Galileia para ministrar ali naquela região, foi onde eles foram de fato chamados para seguir a Jesus. Então foi um tempo depois desse primeiro encontro. E Mateus ele vai registrar esse encontro, que vai estar nos versículos 18 e 22 do capítulo 4 de Mateus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. É legal a gente ver isso, que por muitas vezes, quando a gente lê só esse texto, pode passar pela nossa cabeça, como assim? Jesus chegou, viu os caras lá, chamou, falou que vem, me segue. E do nada eles largam e seguem um completo desconhecido. Mas quando a gente lê esse relato de João, a gente vê que Jesus não era tão desconhecido assim para eles. Eles já sabiam que Jesus era Cristo, porque eles conheceram Jesus lá quando estavam junto com João Batista. Eles já sabiam que ele era Cristo. Então, por isso, nesse momento, eles não pensaram duas vezes. Eles largaram o que eles estavam fazendo e foram seguir a Jesus. É interessante observar que eles não tiveram dúvidas quanto a isso. Eles largaram ali o que eles faziam e foram seguir Jesus integralmente. Então, em Lucas, capítulo 5, do 1 a 11, vai apresentar um relato paralelo a esse episódio. Nós sabemos, né, que alguns textos bíblicos apresentam as histórias pela visão de cada um desses discípulos. E em Lucas vai falar sobre esse relato. Porém, Lucas, ele não cita o nome de André. Ele não relata o nome de André. De tão que André, ele ficava meio que em segundo plano por conta desse caráter de André mais na dele, mais discreto, Lucas não fala que André estava nesse momento, mas quando a gente lê os outros textos, a gente entende que sim, André estava junto com esses discípulos. Então, ele havia passado toda a vida dele meio que à sombra de Pedro. Pedro era o irmão mais velho, além de ser o irmão mais velho, ele ainda era uma pessoa expansiva. Então, André passou a vida dele inteira ali, meio que à sombra do irmão, e mesmo assim, quando a gente lê, entende que para ele isso não era um incômodo, isso não o atrapalhava, porque
ele tinha uma disposição, de fato, de trabalhar ali nesses bastidores de coadjuvante com muita frequência. E ele permitia que ele permanecesse, essas características, ele permitia que ele permanecesse com que os outros discípulos tinham dificuldades, por exemplo, que era de enxergar ao redor. E essa característica de André, por ser mais discreto, por ser mais calado, por ser mais na dele, permitiu que André pudesse observar coisas que os outros discípulos, por muitas vezes, não observavam, pelo fato deles serem bem impulsivos, bem agitados ali, né, bem ansiosos, podemos assim dizer. E por André ser o oposto disso, permitiu que ele pudesse observar muitas coisas. Ficar em segundo plano, ali para André, não foi um problema, pelo contrário, foi uma característica, foi algo que contribuiu para que o ministério dele fosse tão relevante. Então, esse jeito de André, mais silencioso, mais observador, fez com que André pudesse enxergar vários valores diferentes em momentos diferentes em toda a sua trajetória de vida. E nós vamos ver 3 desses valores que André pôde observar, pôde enxergar, por ter essas características de alguém mais nos bastidores, por ser alguém mais silencioso, mais observador, que é o que a gente percebe nas características de André. E a primeira coisa que André enxerga é o valor das pessoas como indivíduos. Então, André, ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. André, ele apreciava plenamente o valor de uma única alma. André, ele não era tanto de olhar para as multidões, mas André, ele observava a pessoa, o indivíduo. Ele ficou conhecido por levar pessoas específicas para Jesus. Ele não ficou conhecido por levar multidões a Jesus, mas de levar pequenas pessoas específicas a ele. Até o pastor Ismael, né, colocou, né, que é muito interessante perceber como Deus usa as características de cada um para sua glória. E é isso mesmo. E é justamente essa importância que a gente precisa observar, que cada característica, cada jeito que a gente leva a vida, ele é utilizado no momento certo. E é isso que acontece aqui com André. André, ele não levava multidões ao Senhor, mas ele levava pessoas específicas a ele, porque ele era observador. Ele ficava ali aos redores, sempre observando ao redor das coisas que estavam acontecendo. E quase toda vez que nós vemos nos relatos dos evangelhos, quando alguém leva alguém a Jesus, é André que está levando essa pessoa a Jesus. Ele levou Pedro a Cristo. Então, hoje, se a gente conhece Pedro ali, né, da forma que Pedro foi, que pregou a grandes multidões, muito se deve a André, porque ele levou a Cristo. Porque ele não pensou 2 vezes, ele conheceu a Cristo, ele queria que o irmão dele também conhecesse a Cristo. Quando Jesus, ele alimentou ali a multidão, lembra lá dos pãezinhos e dos peixes? Sabe quem foi que levou o menino para Jesus? Pois é, André. Quando no relato a gente pode ler lá depois em João, a gente vai ver que André que levou ali aquele rapazinho que tinha aquele pequeno lanche para Jesus e que alimentou a multidão. E mais para frente também a gente vai ver lá em João 12, 20 e 21, que fala que alguns gregos procuraram Filipe e pediram para ver Jesus. Esses gregos, eles queriam ver Jesus e chegaram até Filipe. E Filipe, ao invés de levar diretamente até Jesus, Filipe chega a André primeiro. Filipe chega a André e apresenta esses homens para André. E é André, juntamente com Filipe, que vai levar esses homens ali até Jesus. Talvez, a gente vai estudar ainda, né, respeito, mas talvez porque o Filipe, ele ou respeitava a posição de André, por André ser um dos 4 mais íntimos de Jesus,
provavelmente ali ele enxergava em André talvez uma hierarquia, né, alguém que levava, ou talvez porque também ele enxergava em André aquela pessoa que sabia exatamente o que fazer, ele não tinha medo de chegar até Cristo e apresentar as pessoas. Então, pode ser vários desses motivos, mas fato é que quem conduziu também essas pessoas até Jesus foi André. E porque ele entendia, ele percebia que Jesus, ele queria sim, de fato, falar para toda a nação, não somente ali para o povo, não somente para os judeus, mas André ele entendeu, observando e ouvindo o que Jesus dizia, que o Senhor queria falar para todo mundo, que ele não queria que ninguém fosse impedido de ouvir. Então, André, ele nem pensava assim duas vezes quando era alguém que queria ouvir de Jesus, ele simplesmente pegava e levava essa pessoa até Cristo. Então, ao que parece, ele conhecia muito bem essa, esse desejo de Jesus de levar a palavra a todas as nações. Então, ele não tinha insegurança quando chegava o momento de apresentar outras pessoas a Cristo. Então, ele não tinha essa insegurança. Pelo contrário, ele tinha essa certeza de que, sim, você é um grego? Não tem problema, vamos lá, Jesus vai te ouvir. Jesus quer falar com você. Então, André, ele tinha essa característica de ser um bom observador, e por isso ele pôde ser extremamente útil ali no ministério de Jesus. Então, os aspectos mais importantes do evangelismo normalmente ocorrem com o indivíduo de maneira pessoal. Então, talvez aqui, quem se converteu, quem não nasceu lá cristão e se converteu, né, durante ali a sua vida, provavelmente, se alguém quiser até falar, pode ficar à vontade, foi conduzido à igreja ou a ouvir uma mensagem de alguém, ou sei lá, eu fui num congresso, fui em algum evento, fui ouvir alguma mensagem, fui ouvir algum louvor, ou fui até alguma igreja, por convite de alguém. Pouquíssimas pessoas que eu conheço sim, entraram ali na igreja por conta própria e ouviram a mensagem e aceitaram Jesus, sem que alguém anteriormente tenha feito esse convite, ou tenha levado mesmo, de fato. São poucos esses relatos. Então, se a gente fosse fazer aí uma estatística para ver o número de pessoas que se converteram ao Evangelho, a grande maioria dessas pessoas foram porque foram conduzidas por alguém, porque foram levadas por alguém, ou porque conheceram alguém ali na sua trajetória de vida e viram algo diferente nessa pessoa e quiseram conhecer o Cristo que essa pessoa seguia. Então, a gente vai ver que o evangelho, ele é de forma íntima, de forma pessoal. E André entendia isso. E ele fazia isso muito bem. Então, assim, tanto André como Pedro, eles possuíam ali dentro deles um coração evangelístico. Mas eles tinham ali métodos diferentes. Pode falar, irmão. Eu fui convidada pela Hébia Márcia, quando o Lucas era bem pequenininho, de colo, ela me convidou para assistir o culto, e eu fiquei muito assim, achei maravilhoso, maravilhada. Aí estou até hoje lá, graças a Deus. E a senhora talvez teria ido sozinha, se ninguém tivesse chamado, teria tido essa iniciativa de, hoje eu vou lá naquela igreja ali ouvir. Não. É muito difícil, né? A gente ter essa tipo de postura. Porque a gente não cresceu na religião, né? A gente cresceu de qualquer jeito. Então, Deus mandou a Hebe Márcia me convidar. E eu fiquei muito feliz. Então, olha, como é importante. E é importante a gente não ter medo de falar. Às vezes a gente pensa, mas eu não sei pregar para muita gente, eu não sei falar direito, né? Não sei pegar o texto bíblico e explanar aquele texto de maneira que as pessoas vão entender. Sei lá, ou eu sou muito tímido para fazer isso, né? Falar, subir, pegar o microfone e falar para muita gente, eu não tenho essa habilidade, isso não é comigo. Mas olha aí, você pode simplesmente convidar alguém a estar junto com você. Você tem essa dificuldade? Tudo bem, então
faça o que você pode fazer de melhor, que é convidar alguém, acompanhar alguém, levar alguém para ouvir acerca de Jesus. Então, esse pequeno ato de você convidar alguém pode parecer tão simples, pode parecer, às vezes, tão assim, que não vai ter resultado, mas olha aí, irmã Maura, né? Ela e toda a família puderam ser alcançados porque alguém um dia teve a coragem de fazer o convite, simples convite de estar ali, na igreja, acompanhando e podendo ouvir. E ali, a pessoa que pregou no dia foi usada pelo Senhor e o coração foi tocado. Então, olha como nós não podemos ter medo de fazer o simples convite, porque nós não sabemos o que o Senhor está preparando. Mas fato é que se eu tiver com o coração atento ali e eu me abrir e dispor mesmo a ser usado, o Senhor vai nos usar com aquilo que nós temos, com características que às vezes a gente acha que não são características relevantes, mas o Senhor usa cada uma delas para fazer cumprir o propósito dele. Então, tanto André quanto Pedro, eles tinham essas características completamente distintas, e olha que eram irmãos, foram criados pelo mesmo pai e a mesma mãe, cresceram juntos, e eles tinham características completamente diferentes um do outro. E Pedro, ele pregou lá no Pentecostes para 3.000 pessoas, e fez ali, né, grande diferença naquele meio daquele povo. Mas quando a gente vai ler as histórias, a gente não percebe sobre André, em momento algum, que ele pregou para a grande multidão. Então, assim, não tem esse relato de André, André foi lá e pregou para grandes multidões, tipo essa de 3.000 pessoas que Pedro pregou. Não tem esse relato de que André fez essas pregações gigantescas. Mas foi o ato individual de André que levou à conversão. O homem queria pregar para 3.000 pessoas. Não foi ele que pregou, mas ele pôde levar Cristo ao irmão que um dia pregaria para 3.000 pessoas. E é interessante a gente observar que às vezes a gente tem esse medo, que acha que não vai ter essa condição, que essa habilidade, mas já pensou ali que alguém teve coragem, vamos lá falar uma referência que a gente conhece muito, Billy Graham, por exemplo, né? Um grande evangelista, que a gente conhece a história dele e as pregações, pregando para grandes pessoas. Alguém um dia falou de Jesus para ele. E talvez essa pessoa que falou de Jesus para ele nunca pregou para uma grande multidão, talvez pregou só para ele. E ele venha a ser uma pessoa que veio falar para grandes multidões. Olha, a mesma coisa que aconteceu aqui com o André. Ele levou o irmão dele que vai pregar a grandes multidões. Então, não podemos ter medo de falar. Seja com uma pessoa que for. Nós não sabemos quem vai ser essa pessoa no reino de Deus. Talvez essa pessoa a qual a gente vai falar vai ser um grande pregador, um grande missionário, uma pessoa que vai dedicar exclusivamente a vida dele ali para cumprir o chamado de Cristo. Nós podemos ser esse canal. Então, olha como nós podemos ser usados com as nossas características. Então, ao que parece, quando a gente entende esse relato, o André era aquele que falava no individual, face a face, conversava com pequenos grupos de pessoas, falava ali até do amor de Jesus. Então, muitos excelentes cristãos acham que, pelo fato de não poderem falar para grandes grupos, não têm dom de liderança. E talvez, por conta disso, por não ter essa habilidade, acha que está isento ali de evangelizar. E nós sabemos que não. Nós sabemos, entendemos que nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para anunciar as boas obras. Nós todos fomos chamados, a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo. Se não é para a grande multidão, que seja dentro das nossas casas, que seja para os nossos amigos, que sejam para pequenas pessoas, grupos de pessoas que a gente conheça. Então, pelo simples fato de você não ter habilidade de subir num culto ali e pegar o microfone e pregar, isso não nos isenta da responsabilidade de anunciar. Então, nós temos e precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos permitir ser usados ali para anunciar o Evangelho.
Então, poucas pessoas entendem essa importância das amizades, de cultivar amizades com pessoas que vão nos conduzir a Cristo. Que nós possamos ser esses amigos para os nossos amigos. Que nós possamos ser essa pessoa que irá conduzi-los a Cristo. Então, é muito importante que nós possamos nos cercar de pessoas que irão nos conduzir a Cristo. E mais importante ainda, que nós possamos ser essas pessoas para os nossos amigos. Então, André, ele enxergava o valor nos indivíduos. André também enxergava o valor nas dádivas insignificantes. Então, algumas pessoas têm uma visão mais clara da situação geral, simplesmente porque apreciam o valor das pequenas coisas. Sabe aquela pessoa que vê... que tem aquele negócio do copo meio cheio, que tem gente que vê o copo meio cheio, então tem esse negócio. Então, tem aquelas pessoas que são sempre positivas, que sempre procuram ver o melhor naquela situação. André, ao que parece, era essa pessoa. Então, ele via valor nos pequenos detalhes, nas pequenas situações. Tem um relato aqui que Jesus ele havia se dirigido para o alto de um monte, né, a fim de tentar ficar sozinho com seus discípulos. Só que, como a gente sabe, né, raramente isso acontecia, porque um ou outro via que Jesus estava ali e rapidamente uma multidão chegava e queria sentar e queria ouvir a respeito do que Jesus tinha para falar, mesmo ele querendo tirar um tempinho de folga, isso era quase impossível, porque se um vinha, já tinha rapidamente, tinha 2, tinha 3, já tinha um grupo de 20, de 5 mil pessoas ali rodeando Jesus. Então, era um pouquinho tempo ali antes da Páscoa, que era o feriado mais importante no calendário judaico, né, que coincidiu também nesse final de semana, estávamos falando sobre isso. E esse episódio ele aconteceu exatamente um ano antes de Jesus ser crucificado. Então, de repente, ali, eles estavam querendo se isolar para descansar, e um grupo enorme de pessoas se aproximou. E era mais ou menos ali próximo do horário, né, da alimentação, ou talvez do almoço, ou de um lanche, né, não sei ao certo, mas era próximo ali de um horário que deveriam estar se alimentando. E foi Jesus começa a falar ali, pega um pão como exemplo, ele começa a pregar, fazer uma ilustração, e ele usa o pão como exemplo, e Filipe ali observa, assim, gente, será que onde que a gente pode comprar pão para esse povo, né? Jesus está falando do pão aqui, provavelmente, eu imagino assim, tá perto da hora do almoço, aí Jesus me pega justamente a ilustração de pão para falar, Senhor, me ajuda aí, né? Então, ali, aí Filipe começa a observar, tipo assim, vamos ver se a gente tem aqui condições de comprar pão para esse povo todo. Aí ele observa que ele tem uma quantidade ali, alguns denários, era uma quantidade, eles tinham uma quantidade boa, porém, a quantidade de pessoas que estavam ali, o dinheiro que eles tinham não era o suficiente para comprar comida para tanta gente. Então, Filipe observa ali, vê que não tem essa possibilidade, não tem como. Então, ele e os outros discípulos ficam meio que sem saber o que fazer. E, ao relatar esse mesmo episódio, lá em Mateus, ele informa que os discípulos disseram o seguinte, fala lá para Jesus, gente, o lugar é deserto. E vai adiantando a hora. Despede aí, porque a multidão, né, precisa ir para as aldeias, procurar alguma coisa para comer para elas, porque a gente não tem condição de comprar comida para tanta gente. Então, vamos dar um jeitinho aí, de começar a dispensar esse pessoal para que cada um vai procurar ali algo para comer. Mas Jesus, ele vira e fala o seguinte, não precisam se retirar daqui. Dá vocês para eles comer. Aí imagina isso, qual que é a situação? Aí eles, olha lá, não tinha dinheiro suficiente, olha a multidão que está lá. Provavelmente, né, que a gente sabe que não relata as mulheres e crianças, provavelmente deve que tinha muita criança ali no meio também. Aí imagina, aí Jesus vira e fala para os discípulos, não, gente, não precisa dispersar ninguém, dá vocês mesmos para ele o que comer. Tenta se colocar nessa situação, né? O que você faria?
Talvez se você tivesse a característica ali mais próximo de Pedro, talvez você dava um desespero ali, fazendo, como assim? Tu fica doido? Não tem a menor possibilidade. Como que a gente vai fazer, né? Mas foi então que André falou o seguinte, né? Lembra que André, ele observava, André era mais calado, mais observador. E enquanto Jesus falava, ele já foi olhando ali ao redor, observando para ver o que podia ser usado, porque André já tinha visto Jesus fazendo milagres. Então, provavelmente André sabia que Jesus podia fazer algo ali naquele momento. Então, André estava observando. E André vê. Aí, o que André faz? Pega o rapazinho lá, assim, Senhor, que ó, está aqui um rapaz. Ele tem 5 pães e tem 2 peixes. Mas o que é isso aqui para tanta gente? Mas o engraçado é que quando a gente observa esse texto, a gente pode até pensar, tá, André levou, mas duvidou. Mas ele levou. Ele pode não fazer ideia do que Jesus ia fazer com aquilo ali, mas ele sabia que Jesus poderia fazer algo com aquilo ali. Tanto que ele leva. Ele podia simplesmente ter olhado assim e pensar, não, gente, eu não vou pegar esse menino aqui que só tem isso aqui e levar para Jesus, é perda de tempo, né? Então, deixa eu continuar procurando para ver se a gente consegue juntar ali, ver quem mais trouxe comida. Mas não. André pegou o menino, mesmo sabendo daquela quantidade que tinha ali, ele pegou o menino e levou até Jesus nos olhos. Senhor, encontrei esse rapazinho aqui, é isso aqui que ele tem. E aí? Então, é incrível quando a gente pode observar que com aquele pouco ali, André, ele sabia que não era suficiente para aquela quantidade de pessoas ali para ser alimentada, mas como Deus havia dado uma ordem para eles de ir e eles mesmos alimentarem aquela multidão, André, ali, sei lá, no inconsciente dele, ou pelo tempo que ele conviveu com Jesus, ele sabia que essa ordem de Jesus não era em vão. Ele sabia que se Jesus estava falando para eles fazerem aquilo, é porque Jesus tinha uma providência ali naquele momento, então ele simplesmente obedece. Ele simplesmente vai lá e obedece. Então ele identificou aquela única quantidade de comida disponível que tinha ali, e ele certificou de que Jesus soubesse que existia aquela quantidade de comida ali. E ele vai e leva. Então, algo que parecia ser mínimo, né, insignificante em relação à quantidade de pessoas que estavam ali, mas nas mãos de Jesus a gente sabe exatamente o que aconteceu. Então é incrível o fato de poder, com tão pouco, ter realizado algo tão grande. E ali foi o momento que aquela multidão pôde testemunhar, e os discípulos também confirmar mais uma vez o poder de Cristo. Então, absolutamente nenhuma dádiva, ela é insignificante nas mãos de Cristo. E André entendeu isso. Então, o próprio Senhor ensinou aos discípulos, nessa mesma lição ali em Lucas, da viúva. Lembram daquela viúva que vai lá, entrega só uma moedinha, que aos olhos de muitos ali, aquela era uma moeda insignificante comparada às outras pessoas que levavam tantas riquezas ali para entregar como oferta, mas Jesus, ele fala, né, que aquela viúva entregou tudo que ela tinha. Então, aos nossos olhos era insignificante aquela quantidade, mas o Senhor, ele avalia os nossos corações. Então, o Senhor viu que ela entregou tudo que ela tinha. Então, não é quantidade, não é grandes feitos, grandes coisas, grandes riquezas, grandes objetos, mas é o coração. É o nosso coração atento, é a nossa entrega total. Então, Jesus, ele fala ali para eles, né, sobre essa viúva. Então, verdadeiramente eu vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos eles deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, a pessoa ali, que não tinha condições, pegar e dar tudo o que ela tinha para oferecer, faz muito mais do que aquela pessoa rica, que entregou ofertas altas, mas era daquilo que estava sobrando. Então, não importa o tamanho dessa oferta, mas era justamente a entrega verdadeira, que mostrava essa importância dessa dádiva. Então,
às vezes, para a gente, pode parecer um conceito muito, assim, difícil, às vezes, de entender quando a gente vai falar sobre o pouco, né, ser usado no pouco. No entanto, de alguma forma, o André, ele parecia, mesmo que instintivamente, não se preocupar ali em relação a essa quantidade, e que ele não estava desperdiçando o tempo de Jesus, levando aquele rapazinho ali, com aquela pequena oferta que ele tinha, com aquele pequeno lanche que ele tinha. André, ele não se incomodou e não se preocupou com isso, ele simplesmente pegou e levou. Então, não é a grandeza dessa dádiva que conta, mas a grandeza do Deus, a quem essa oferta era entregue. Então, André, ele preparou o caminho para o milagre. Então, ele foi aquele que observou, aquele que entendeu que até a pequena oferta que era entregue, até o pequeno lanche ali que aquele rapaz tinha, ele sabia que nas mãos do Senhor aquilo podia ser algo grandioso. Então, André, de certa forma, ele abriu ali o caminho para que Jesus pudesse operar aquele milagre. Mas tudo isso porque André, ele entendia, ele enxergava o valor até nas coisas aparentemente insignificantes. E o terceiro ponto que André ele enxergava o valor do serviço imperceptível. Então, não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas pessoas dizem, vou participar de uma banda. Mas se eu não for vocalista dessa banda, eu não quero. Quer tocar o pandeiro? Não. Tem que pegar o microfone, eu tenho que cantar. Vou cuidar do som para a banda? Não, eu quero estar no palco, eu preciso estar no palco. Ninguém vai me ver no som, ninguém vai me ver executando ali. Carregar instrumento? Ajudar? Não, eu preciso estar. Se eu não tiver no palco, eu não quero. A gente sabe, né? Tanto que é interessante observar ali a trajetória de um monte de banda que acabou porque o vocalista quis fazer carreira solo. Quem que não conhece pelo menos uma banda aí que amava, aí do nada a banda se desfez porque o vocalista resolveu fazer carreira solo. Então, assim, por muitas vezes, nós temos essa tendência, né? Claro que eu estou generalizando, mas por muitas vezes a gente vai entender que para a gente ser usado, para fazer alguma diferença ali, né, seja onde nós estivermos, só serve se a gente tiver uma posição de destaque. Só serve, eu só sirvo se eu estiver lá em cima no palco, com o microfone na mão, ou com o instrumento na mão. Eu só aceito se eu estiver pregando, ou se de alguma maneira eu tiver uma posição de destaque. Se não for dessa forma, não tem como o Senhor me usar. Não tem como eu ser uma pessoa relevante se eu não tiver, de fato, numa posição de destaque. Não tem como. E por muitas vezes, muitas pessoas deixam, então, de fazer algo relevante por acharem que precisam estar em posições de destaque para servir. E essa tendência a gente vê muito lá. Lembra Tiago e João? Eu falei que normalmente naquelas discussões lá, quem que é o maior, Senhor? Lembra que os dois viviam envolvidos nessa discussão porque eles estavam tão preocupados em saber quem que era o maior deles. Tipo, imagina os 4 lá, próximos de Jesus. E aí, Senhor, quem que é mais íntimo do Senhor? Quem que é lá? Posso sentar ali à sua direita e um à sua esquerda? Não sei se vocês vão lembrar dessas discussões. Então, por diversas vezes, os discípulos se pegavam nessas discussões de quem que era o maior, de quem que era o mais importante. Eu não sei se alguém aqui já assistiu a série The Chosen. Eu acompanho a série, né? E tem um episódio que Jesus muda o nome, né? De Pedro, né? De Simão para Pedro. E é interessante que lá mostra muito bem o tanto que os discípulos ficam incomodados. É claro que ele tem a sua liberdade poética, né, da série, mas eu achei interessante aquilo ali, que alguns discípulos ficam incomodados, alguns até começam a conversar, será que ele vai mudar o nosso nome também? Será que a gente também vai receber um nome diferente? Aí que alguns chamam Simão, aí chama Simão, não, agora ele chama Pedro, tem que chamar ele de Pedro agora, porque Jesus mudou o nome. Então,
É legal, né, essa forma que eles tiveram essa liberdade de criar essa cena, mas é justamente nos ajuda a observar que imagino que provavelmente deve ter acontecido algo assim. Você anda ali com alguém, você é do grupo íntimo de Jesus, aí Jesus, ao seu ver ali, ele dá uma certa atenção para alguém mais do que você, aí você fica ali com aquele incômodo, tipo, poxa, será que também eu vou estar? Será que eu também sou importante? E André não era um desses. Tanto que André era desse grupo que era mais íntimo de Jesus e pouco a gente ouve falar de André. Tanto que quando a gente viu, Lucas por várias vezes nem cita o nome do coitado. E ele estava presente naqueles momentos e ele nem é citado. Então, André, em momento algum, ele é citado nesses momentos dessas discussões de posição, de ter uma posição relevante, de ter ali, estar num local ali de destaque, de ser referência. André, ele não está, pelo menos não nos relatos bíblicos, a gente encontra ele envolvido nessas situações. Em Efésios 6:6, André, vamos ler lá? Efésios. Vamos abrir? Aqui. Efésios 6:6. Fala assim: procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Quando a gente vê André, a gente percebe que André entendeu justamente isso. André, ele fazia, mesmo quando ele não era observado. André, ele cumpria o chamado dele, cumpria o que ele tinha de fazer, mesmo quando ninguém estava olhando o que ele tinha que fazer. Ele não estava preocupado em ser visto pelo que ele fazia. Ele ia lá e executava o que ele tinha que executar. Então, André, ele é um retrato perfeito para as pessoas que trabalham em silêncio, não servindo na vista de todo mundo, não procurando agradar a homens, mas com foco em servir ao Senhor, fazendo tudo o que precisa ser feito de bom coração e tentando cumprir ali a vontade de Deus. Então, André, ele não se preocupava em ter essa posição de destaque. André, ele é uma daquelas pessoas raras que não se importam em ficar em segundo lugar, em segundo plano. Ele não se importa em ser mencionado. Para ele, o importante era que a palavra, o evangelho fosse anunciado. Não, ele não importava em ser mencionado em nenhum feito que ele fazia. Ele se preocupava, de fato, em anunciar o que tinha que ser anunciado. Então, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Que, por diversas vezes ali, as escrituras elas vão nos exortar a respeito de estar buscando essas posições de destaque. Está focado em só querer cumprir um chamado se nós formos mencionados, se nós formos lembrados, se o nosso nome for dado as devidas honras. Ah, mas eu que fiz isso, então eu quero que falem que fui eu que fiz. Poxa, eu tive tanto trabalho para fazer, e chegar lá na frente outra pessoa vai levar o crédito, eu quero os meus créditos. Então, por diversas vezes, nós nos pegamos assim, preocupados em levar a honra, preocupados em ser lembrados e ser mencionados em algo. Mas essa não pode ser a nossa preocupação. A nossa principal preocupação precisa ser que o nome de Cristo seja exaltado, que o nome de Cristo seja glorificado, mesmo que o meu nome não seja lembrado. O mais importante é que o nome de Cristo seja glorificado. Então, Tiago 3:1 vai falar assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, Tiago ele vai falar assim: gente, não queira ser mestre, não, porque você vai ser cobrado à altura da sua responsabilidade. Então, por muitas vezes, nós buscamos querer ter esse ponto de destaque, né, e esquecemos que tem grandes responsabilidades envolvidas nisso também. Não é simplesmente o nosso nome ser lembrado ou ser ali usado para falar, mas com isso vem responsabilidades muito grandes.
Nós seremos cobrados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós apresentamos. Os pastores serão cobrados pelas ovelhas. Então, se nós estamos buscando esse posto, né, essa valorização, vamos assim dizer, nós precisamos entender que com isso vem responsabilidades muito grandes. Então, Jesus ele ensinou aos discípulos que se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Está lá em Marcos 9:35. Então, é preciso um tipo especial de pessoa para ser um líder com coração de servo. E André era assim. Ele tinha um coração de servo gigantesco. André, ele jamais pregou para grandes multidões. André, até onde a gente sabe, ele não fundou nenhuma igreja. Ele não escreveu nenhuma epístola. Ele não é mencionado no livro de Atos. E nem qualquer uma das outras epístolas como alguém que fez isso. André, ele, se for olhar, ele é meio que a sombra de muitos grandes feitos que foram acontecendo ali no ministério de Jesus. Ele era o cara dos bastidores. Na Bíblia, se a gente for ler ali relatos, não fala muita coisa do que aconteceu com André depois do Pentecostes. Qual que foi o papel ali que ele exerceu na igreja primitiva. Lembra que depois que Jesus vai, os discípulos eles são espalhados ali? Então, André tem poucos relatos do que acontece com ele. Mas na tradição, quando a gente vai olhar dentro da história, né, narrada das pessoas que relatavam as histórias, na tradição, André, ele levou o evangelho ao norte. Então, Eusébio, ele é um historiador da igreja da antiguidade, ele fala que André, ele chegou até o leste europeu. Então, André, provavelmente ele foi pregar no norte, então ele chega ali no leste europeu. Por isso que André, ele vai se tornar o padroeiro da Rússia. E ele também é padroeiro da Escócia. Então, André, ele vai ser ali reconhecido, né, pela Igreja Católica como padroeiro, tanto na Rússia quanto na Escócia. Então, por esses relatos, se entende que ele foi pregar para essa região. E André, ele, nesse período, né, que ele vai pregar, ele foi, assim como os outros discípulos, ele sofreu, ele foi um mártir, e ele acabou sendo crucificado. Ele foi crucificado na Caia, na região sul da Grécia, próximo ali a Atenas. E um relato, né, desses historiadores falam que ele foi falar de Cristo para a esposa de um governador romano. E, obviamente, esse governador, ele não gostou e ele exigiu que a esposa dele renunciasse a essa devoção a Jesus. Mas, por conta disso, esse romano, ele ordenou que pegasse, então, André e crucificasse André. De acordo com essas ordens, né, desses governadores, André, ele foi crucificado, mas não da forma que era crucificado as pessoas que, não sei se vocês vão lembrar, que eram presos, né, por aqueles pregos, né, que se curavam ali, e aquilo causava aquela asfixia, né, por conta do peso do corpo. Só que foi tão cruel a forma como que aquele governador fez, que ele pediu que, na verdade, André ele não fosse pregado, que ele fosse amarrado. Ou seja, ia demorar um pouquinho mais para André morrer. Porque aqui, né, a gente sabe, né, que prender ele com aqueles pregos, o corpo ali ia desfalecer mais rápido. Mas André, por conta disso, esse governador, de tanta raiva que ele ficou, ele mandou que prendesse André amarrado na cruz. E era uma cruz com formato diferente, não era essa cruz que a gente conhece, era uma cruz em formato de X. Então, André ele foi preso ali, né, com os braços abertos, as pernas abertas e amarrado naquela cruz. E conforme alguns relatos, ele ficou amarrado ali até morrer 2 dias.
Ele ficou durante 2 dias inteiros ali, vivo ainda, amarrado naquela cruz. E por muitos relatos falam que durante esses 2 dias que ele estava ali, ele ficou pregando. Ele pregou durante os 2 dias para as pessoas que estavam em volta dele ali, observando, esperando ele morrer. Ele ficou pregando até morrer. Então, imagina você ser preso numa cruz ali, amarrado, para que a sua morte fosse bem lenta. E mesmo assim, ele não negou a Cristo, ele não deixou de cumprir o chamado dele, ele pregou até o último respiro dele. Então, André, por ter sido alguém ali, né, aos nossos olhos, à margem, né, meio que esquecido nos relatos, ele foi desprezado? Não foi. Ele foi um privilegiado. Ele foi o primeiro discípulo a seguir Jesus, a ouvir, a ver Jesus. Ele foi o primeiro, né, a segui-lo. Ele foi aquele que fez parte do grupo íntimo que andou com Cristo, que teve acesso mais íntimo a Cristo. O nome dele será gravado por ter sido um dos apóstolos nas fundações ali, né, da igreja primitiva. E o melhor de tudo, que André, ele, pelos relatos que a gente vê, ele viveu a vida inteira até a sua morte, anunciando aquilo que ele mais amava, que era pregar para os indivíduos a Cristo. Então, como eu falei, ele não foi um homem que esteve ali pregando para grandes multidões, mas ele foi pontual. Ele levava pessoas específicas a Cristo. E durante todo o seu ministério, ele se dedicou a anunciar a pessoas específicas a Cristo. Então, graças a Deus pela vida de pessoas como André, que entenderam que não precisam estar em locais para grandes multidões, locais para falar para grandes pessoas, mas que ele entendeu que ele pode ser usado para falar para uma única pessoa, para um grupo bem pequeno de pessoas, e mesmo assim, não deixar de falar. Ele entende a importância que tem de você falar do amor de Cristo para uma pessoa só que seja. E que essa pessoa vai ser alcançada. Isso para André bastava. Então, são essas pessoas que vão trabalhando no silêncio, mas de modo muito fiel ao Senhor, mesmo que de maneira imperceptível, dando ali as suas pequenas ofertas, dando ali o seu pequeno tempo, as suas pequenas habilidades, que aos olhos de muitas pessoas podem parecer inútil, mas você entender que aquilo que você sabe fazer, aquilo que tem na sua mão, você entendeu que você pode usar aquilo. Você entendeu que você pode ser usado nessas pequenas coisas, com as suas pequenas, eu vou colocar aqui entre aspas, habilidades, que a gente às vezes acha, né? Se pega comparando com outras pessoas, para achar que pessoas têm habilidades tão grandiosas e aquilo ali que a gente faz é tão insignificante. Mas olha, André, ele entendeu que ser observador, ele entendeu que ser alguém que estava atento ao redor, ele entendeu que, por mais pequeno que fosse, era importante ele levar até Jesus, e ele fez. Ele não se importou em levar as ofertas pequenas que apareceram no caminho dele, ele não se preocupou em levar uma única pessoa que fosse para Jesus, porque ele sabia que, de alguma maneira, aquela atitude, aquela ação seria de grande valor. Então, o legado de André e o exemplo que André deixou para a gente nos mostra que um ministério eficaz, muitas vezes, são as pequenas coisas que contam. São as pequenas situações, são as pequenas ações do nosso dia a dia, que por mais a gente possa pensar que são insignificantes, mas nas mãos do Senhor pode se tornar algo grandioso. Talvez você ali se preocupe em não anunciar para a grande multidão.
mas talvez você conduza ao Senhor alguém que vai se tornar um grande pregador, um grande missionário, e que de forma involuntária você também está conduzindo aquelas pessoas para Cristo, meio que sendo parte ali também daquelas pessoas que foram alcançadas, fazendo parte daquele ministério, porque você teve coragem de pregar para uma única pessoa. Então, que nós possamos aprender com André, a sermos mais observadores, a não nos importarmos em estar por diversas vezes nos bastidores, porque essa função é muito importante, porque por diversas vezes, por nós estarmos ali lá em cima pregando, pode ser que por essa situação você não consiga enxergar, né, você enxerga mais o macro, mas precisam de pessoas pontuais, que vão estar ali naquele grupo pequeno, que vão estar ali com uma única pessoa, que vão estar ali nos bastidores, atentos, observando ao seu redor as pessoas que precisam ser alcançadas. E isso é importante. Então, uma pessoa que você consiga alcançar para o reino, ali já está sendo uma grande conquista, porque uma pessoa que é salva, isso se torna festa no céu. Então, que nós possamos aprender com o André, e que nós não tenhamos medo de falar, que nós não tenhamos medo de pregar, que nós não tenhamos medo de ser referência onde nós estivermos, seja nas nossas casas, seja nas nossas escolas, no nosso trabalho, que nós não tenhamos vergonha de anunciar o evangelho à nossa maneira, na maneira que nós sabemos fazer, que nós não tenhamos vergonha de servir, seja onde for ali dentro do ministério. Eu sirvo na recepção, eu não consigo fazer muito. Faz. Só de você estar ali na recepção e as pessoas que estão entrando ali, você recebe com aquele sorriso. Às vezes a pessoa entrou ali com o coração completamente quebrado. Aí ele já chega na porta da igreja, já é recebido com aquele sorriso, com seja bem-vindo, ou boa noite, tudo bem com você? Aquele abraço caloroso. Você não tem noção do que pode estar fazendo na vida daquela pessoa. Às vezes ela chegou ali quebrada. E só por esse simples gesto, que talvez para os nossos olhos pareça simples, pode fazer muita diferença na vida daquela pessoa. Ela pode ali, a partir daquele ato seu de recebê-la, ela chegar com o coração muito mais aberto para ouvir a mensagem que o pastor vai falar. Então você foi usado naquele início ali, para já preparar. Lembra de André, quando levou o rapazinho com aquela pequena oferta, que preparou para o milagre? Então, por muitas vezes, nossa ação de dar uma boa noite para aquela pessoa que está ali chegando, você receber bem, seja o café ali para os visitantes. Eu falo porque quando eu cheguei ali na igreja, quando eu fui recebida naquele café, eu fiquei encantada com esse tipo de recepção. E olha que eu nasci num berço cristão, e mesmo assim, eu achei aquela atitude incrível. Eu me senti muito bem recebida ali. E isso foi muito importante para mim. Agora, imagina para pessoas que ainda não tinham recebido Jesus como Salvador, chegar ali na igreja, ser recebida, além daquela recepção, depois ser convidada para um café, e ali poder conversar, poder conhecer os irmãos que estão ali tão dedicados, preparando com tanto carinho. Isso é perceptível, gente. A gente observa esses detalhes, a gente consegue observar esses pequenos cuidados. Então, não ache que aquilo que você faz é inútil ou é pequeno diante daquilo que Deus pode fazer através daquela pequena ação que a gente considera muito pequena. Mas por essa nosso olhar, por esse nosso cuidado em poder servir com aquilo que nós temos, aquela pequena ação, ela pode se tornar grandiosa nas mãos do Senhor. Pode não, eu tenho certeza que elas são, sim, transformadas em coisas grandiosas nas mãos do Senhor. Então, não ache que onde você está ali nos bastidores, a sua posição ela é uma posição inferior àquela que está lá em cima no palco, com o microfone na mão falando, ou aqui dando aula, ou direcionando um pequeno grupo. Eu só recebo um pequeno grupo. E você pode ter certeza que, pela simples ação de você estar disponibilizando o seu lar para receber pessoas, para poder estudar mais o Senhor, você está sendo usado.
você está sendo usado. Então, que nós possamos estar sempre atentos, assim como André era observador, para que nós possamos estar com os nossos corações abertos e pedir ao Senhor, Senhor, me usa com aquilo que eu tenho, me usa com aquilo que eu posso de fato apresentar. O que eu tenho para servir o Senhor é isso. O que eu posso fazer com isso que eu tenho? Então, que nós possamos entender que nós somos instrumentos na mão do Senhor, com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Seja para falar dentro das nossas casas, seja para falar nos nossos trabalhos, seja para pregar para grandes multidões. Tudo, todas as nossas características, todas as nossas qualidades, elas devem ser usadas para anunciar o reino de Deus. Então, o que eu tinha para falar com os irmãos, o que eu aprendi lendo e estudando sobre André, foi isso. Que nós possamos estar com os nossos corações e os nossos olhos atentos ao nosso redor. Amém? Alguém tem algo para acrescentar? Ou queira contar alguma experiência? Não? Então, quero convidá-los para orar nesse momento, para a gente encerrar esse período. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou pessoas com tantas qualidades e características diferentes para poder ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque com a vida de André nós podemos aprender que mesmo nós estando nos bastidores, o Senhor nos usa. Que mesmo nós sendo ali por muitas pessoas não percebidos, nós sabemos que o Senhor olha para nós. E que o Senhor sabe que nós podemos ser usados com aquilo que nós temos. Muito obrigada ao Pai pela vida de André e por ele ter sido um homem que teve um coração tão aberto e os olhos tão atentos ao redor, que ele entendeu que falar para uma única pessoa que seja é tão importante quanto falar para grandes multidões. Ele entendeu que o Senhor está de braços abertos para receber quem quer que seja. Que nós possamos, Senhor, assim como André, entender que nós podemos ser usados com aquilo que nós temos, da maneira que nós somos, com as nossas características. Então, aqui, ó Pai, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos use como instrumentos nas tuas mãos, para que nós possamos, através das nossas vidas, alcançar uma única alma que seja, mas que nós possamos entender que essa alma será feita uma grande festa no céu, porque ela foi alcançada. Que nós possamos ter os nossos corações dispostos, ó Pai, a te servir com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos. Muito obrigada, ó Pai, por um dia ter enviado o teu Filho Jesus para morrer ali naquele lugar, no nosso lugar, e nos dar a salvação e nos dar a garantia de vida eterna. E que ele ressuscitou e que um dia vai voltar para nos buscar. E que enquanto isso não acontece, nós possamos anunciar o teu amor, anunciar a salvação. Muito obrigada, Pai. E que esse dia seja um dia abençoado nas tuas mãos e que nós, reunidos como famílias, possamos nos lembrar do teu grande sacrifício. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Vou encerrar aqui nossa gravação. Amém.